Boa tarde, queridos. Sejam bem-vindos. A Bíblia diz lá em Malaquias 3,18 que vai chegar o tempo que Deus vai fazer a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Muito bem, esse tempo está chegando e Deus não muda. E os seus planos não podem ser frustrados. Significa que os seus, os meus, os nossos planos podem ser frustrados. E nós estamos vivendo num tempo onde temos muitas oportunidades para nos preocupar. Isso é uma pressão contínua. É um desafio confiar nos dados, nas informações que nós recebemos, confiar na própria inteligência, na própria sabedoria, mas o resultado disso, em geral, tem sido de medos e ameaças. O apóstolo Paulo ajunta lá em 1 Coríntios 14:10, dizendo que existem muitas vozes no mundo. Em outras palavras, existem também muitas teorias da conspiração. Você já deve ter ouvido muitas delas. Elas são alimentadas de várias maneiras, de muitas origens, e elas têm um único propósito: criar pânico, medo e tirar o nosso foco do propósito que é de agradar a Deus. Mas isso tudo não é novidade. Jesus já disse que o mundo jaz no maligno. E as manipulações dos dados, as informações, são constantemente usadas pelo diabo como pai da mentira, que é para nos deixar inseguros. E apesar e além de tudo, ainda a vida é o principal. A sua vida é o principal. E Jesus coloca isso muito bem lá em Mateus 6:27, dizendo: quem, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem? Se a vida tivesse medida linear, seria equivalente a acrescentar aproximadamente 30 centímetros. Mas quem é que pode fazer isso? Mas o tranquilizador é que Deus está no controle. Ele é o Senhor da vida. Deus está no negócio da vida. E a sua vida é preciosa para Deus. E Deus oferece estratégias, direções, ferramentas para que nós possamos viver o que Ele deseja que nós vivamos. Uma vida abundante e não pela metade. E nesses tempos de pandemia, de isolamento social, proliferam as aulas online. E até o que nós estamos fazendo, um culto aqui online. Muito bem. Estas informações todas são do domínio de todas as pessoas. Estão se multiplicando. Agora, vai tudo muito bem, todo mundo entende, aceita, é a circunstância, é a necessidade, até chegar às aulas de educação física online, que significa o seguinte: os professores cansados, fazendo exercícios, suando, precisando de descanso, e as crianças assistindo na tela, sentadas, sem fazer nada. Ora, é esse
mesmo risco que nós corremos como igreja. Nós podemos assistir, podemos entender, podemos até gostar ou não, sem que os nossos dons e ministérios sejam exercitados. Agora, Deus sabe de todas as coisas e a sua vida é muito importante para Deus. Sua vida é muito importante para Deus. E Deus incluiu no seu plano que você e eu, para crescermos na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, não podemos só assistir, nós precisamos participar. Então, existe um plano de ação para exercício dos dons e ministérios estabelecidos por Deus para a sua igreja, a favor da sua igreja. Porque nesses tempos, se nós não ficarmos atentos aos princípios, aos ensinos de Jesus, nós podemos ir deixando a igreja, deixando a Bíblia, deixando a oração. E alguns até aproveitam a oportunidade para se desligar da igreja. Mas você que entende a realidade, a necessidade e o propósito de Deus, sabe que o princípio da concordância, por exemplo, é um princípio muito importante para a vida cristã, para a comunhão da família, que é simplesmente reunir-se com a família e gastar tempo orando, compartilhando, cantando, orando pelo Brasil, orando pelos pastores, orando pelas autoridades, para que se manifeste a graça de Deus. As portas de ferro da igreja estão fechadas, mas as portas do coração das pessoas estão abertas para a palavra de Deus. Você se lembra e sabe como é que Deus age? Lembra-se de Jesus quando se encontra com o endemoniado gadareno, um homem que vivia nos cemitérios presos por correntes? Jesus o liberta e ele é encontrado algumas horas depois, vestido, assentado, em plena atividade das funções mentais. Lembra-se também do encontro de Jesus da mulher samaritana, que encontrou lá no poço, e Jesus fala para ela que queria tomar água, e Jesus diz: olha, eu tenho água para você, e aí conta a história da vida dela. Ela sai correndo e vai contar para o pessoal de Samaria, a cidade dela. E também aquela história do eunuco, que estava voltando para a Etiópia e Filipe é enviado para explicar a palavra de Deus para ele, que ele vinha lendo. Então, aqui nós temos 3 situações, 3 casos. Um que é liberto, que é o endemoniado, a samaritana, que Jesus conta para ela o que ela tinha feito, ninguém sabia, e o eunuco, que recebe a instrução da palavra de Deus. Então, aqui nós temos 3 pessoas com situações e histórias diferentes. Mas o propósito de Deus era um só. É que, através de uma pessoa, e Deus, e você pode conferir isso na história da Bíblia, Deus sempre usa uma pessoa. Deus sempre modifica a história de uma cidade
de uma família por uma pessoa. No caso de Gadara, ele envia o gadareno. No caso de Samaria, ele envia a mulher samaritana. No caso da Etiópia, ele envia o alto oficial da rainha para ministrar a palavra. Então Deus usa uma pessoa para cumprir o seu propósito. O que é que nós temos aqui então? Um missionário para Gadara, um missionário para Samaria e um missionário para a Etiópia, que é o que Deus está fazendo nesse tempo com você na sua família. Você é o enviado de Deus para a sua família. Assuma a sua posição, assuma o seu envio. Ore, ensine, reúna-se e glorifique o nome do Senhor através desta oportunidade. E Deus te abençoe. Amém. Vamos orar? Te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra, que é a verdade, pode nos ajudar a cumprir o Teu propósito. E o Teu propósito é vida, vida em abundância. E a igreja não está algemada, e nem a palavra do Senhor está algemada, mas através dos meus irmãos, através do testemunho da Tua palavra, pessoas vão ser alcançadas e o Teu nome é honrado e glorificado. Recebe a nossa gratidão e louvor em nome de Jesus. Amém.